Olá, irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 6 da nossa revista. Esta lição tem como título A Ética Cristã e Suicídio. E nesta lição estaremos abordando sobre algumas experiências de suicídio na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Estaremos abordando também sobre as realidades e as estatísticas mundiais acerca do suicídio. Em ato contínuo estaremos falando dos tipos de suicídio e das causas que levam uma pessoa a cometer tal ato. Ainda estaremos abordando, finalizando a nossa lição, sobre o posicionamento e a postura da igreja, do cristão, do servo de Deus, em relação a este assunto tão controvertido. Fica com a gente, tem muita coisa boa para a gente aprender e eu tenho certeza que você, professor, dará uma boa aula no próximo domingo. Vamos à lição de número 6. À guisa de introdução, é importante lembrar que ao longo deste trimestre estamos estudando alguns assuntos controvertidos, porém de grande relevância e significado para a igreja cristã, no sentido de nós darmos o nosso posicionamento como cristãos, como servos de Deus que somos. A partir da lição de número 4, o comentarista passa a abordar alguns atos, algumas ações que levam ao interrompimento da vida. Na lição 4, aprendemos sobre o aborto. Na lição 5, aprendemos sobre pena de morte e eutanásia. E agora chegamos na lição 6, falando de suicídio, que é uma das formas de interromper a vida de um ser humano. À guisa de introdução, o que é suicídio? Você já aprendeu na sua revista que suicídio é oriundo, a palavra suicídio é oriundo de dois cognatos latinos, sui, que quer dizer a si mesmo, e caedere, que quer dizer matar, cortar. Logo, a palavra suicídio quer dizer matar a si mesmo. Mas é importante nós salientarmos uma curiosidade. Geralmente nós falamos, fulano de tal se suicidou. A palavra suicídio em si já tem a conotação de auto-interromper a vida, da pessoa mesma se matar. Então, na verdade, nós cometemos um pleonasmo vicioso, mas como já faz parte da cultura brasileira, este pleonasmo fica muito complicado nós tirarmos isso da pessoa. Mas o certo seria dizer, fulano de tal suicidou. Porque suicídio já quer dizer matar a si mesmo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, nos últimos 50 anos, a prática do suicídio aumentou cerca de 60% no mundo. Todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas cometem o suicídio. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas são direta e indiretamente atingidas. Familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho. Pelo menos 20 milhões de pessoas, todos os anos, pensam ou tentam cometer suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo está cometendo suicídio. Isso quer dizer que enquanto estamos aqui assistindo este vídeo, enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, uma pessoa já está se preparando para dar cabo à sua própria vida. Ao longo de todo este vídeo, pelo menos 100 pessoas já terão tirado a sua própria vida. São dados alarmantes, são dados preocupantes, são dados dos quais nós, a Igreja de Jesus, não podemos nos abster, não podemos desconsiderar. Precisamos falar mais sobre isto, precisamos alertar a nossa juventude, alertar
a nossa membresia e alertar os cristãos do mundo, pois afinal de contas, infelizmente, profissionais liberais de todas as áreas têm tirado a sua própria vida. E com isso nós começamos a analisar os motivos pelos quais estas pessoas estão dando cabo da própria vida. Existem nas Sagradas Escrituras pelo menos 6 casos comprovados de suicídio pessoal. Saul, o servo de Saul, Sansão, Aitofel, o rei Zinri e Judas. Tirando o caso de Saul, todos os demais casos foram motivados pelo orgulho e pela frustração de verem seus intentos não realizados. É importante nós analisarmos cada caso, cada história, e vamos observar que esses homens, simplesmente, ao longo de sua vida, ao longo de seu ministério, ao longo de suas atividades, começaram a se afastar de Deus. E à proporção que eles iam se afastando de Deus, a vida ia perdendo sentido, ia perdendo o valor, a ponto deles cometerem o suicídio. No caso particular de Sansão, a Bíblia nos diz que Sansão, ao longo da vida, teve muitos percalços. Ele falhou, ele errou várias vezes. Porém, era um homem ungido de Deus, era um nazireu de Deus. E ao chegar no final da sua vida, sendo colocado entre as colunas do templo de Dagon, ele fez uma oração. E nesta oração, ele pediu a Deus para que Deus lhe renovasse as forças, pelo menos pela última vez, para que ele pudesse se vingar dos seus inimigos e assim matar aos seus inimigos. E ele bem sabia que matando os seus inimigos, destruindo o templo de Dagon, ele também iria morrer. Então nós entendemos pela Bíblia que a morte de Sansão não foi bem uma morte suicida, mas sim uma morte em combate, uma morte pela defesa não da sua própria honra, mas pela defesa do seu chamado, pela defesa da honra do seu povo. Já os demais casos, comprovadamente, fica bem claro que estes outros homens ou esses outros casos de suicidas foram motivados pela frustração, foram motivados pela ambição, foram motivados por um afastamento de Deus. Então é importante, repito, que cada professor analise bem, pesquise bem, estude bem a cada caso. Por exemplo, o caso de Saul, que é um caso clássico na Bíblia. A Bíblia diz que Saul começou bem, Saul começou fazendo a vontade de Deus, Saul começou obedecendo a Deus, mas com o passar dos anos, ele começou a cometer alguns atos, algumas atitudes, algumas atividades que eram reprovadas por Deus. E mesmo assim, Saul não se quebrantou. Mesmo assim, Saul não se converteu. E a cada vez mais ele ia se distanciando de Deus, a ponto de Deus não se comunicar, Deus não falar mais com ele em comunhão, em oração. Então a Bíblia nos diz que Saul buscou o contato com pitonisas, que no nosso linguajar seriam mulheres que tinham contatos com espíritos malignos, e Saul se deixou levar por esta mulher, por estas experiências ocultistas. E enfim, Saul, quando ele está nos últimos momentos da sua vida, encurralado pelos judeus, pelos filisteus, ele pede para que o seu servo lhe mate, e o seu servo lhe nega este tipo de morte honrosa para um guerreiro. Então o próprio Saul pega uma espada e enfia nele mesmo e morre. O servo desesperado simplesmente faz a mesma coisa, pega a espada e também escraveja em si e morre. Enfim, a morte de Saul não foi uma morte honrosa. A morte de Saul foi uma morte de alguém que estava desesperado e não queria morrer pelas mãos dos seus inimigos. Saul simplesmente
pôs fim à própria vida, tanto Saul quanto o seu servo. Ao analisarmos outras mortes, os motivos das outras mortes, nós veremos que foi mais ou menos pelos mesmos motivos: ambição, frustração, decepção e depressão. Quando analisamos, por exemplo, no Novo Testamento, a morte de Judas. Judas foi um apóstolo. Judas viveu entre os discípulos, sendo também um dos discípulos. Judas foi um homem escolhido por Jesus. Judas foi um grande servo de Deus. Judas foi comissionado por Jesus para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. Mas a Bíblia nos diz que com o passar dos tempos, Judas deixou que Satanás entrasse no seu coração. É bom relembrar que Judas era a pessoa de confiança de Jesus, era a pessoa de confiança do colégio apostólico, porque afinal de contas ele era o que carregava a bolsa, ele era o que possuía todas as finanças do grupo apostólico. Mas com o passar do tempo, como eu disse, Judas permitiu que o diabo entrasse no seu coração. E o diabo entrando no seu coração fez com que Judas se desviasse dos propósitos de Jesus, vindo ele a ser o traidor do Messias. Ele, a pessoa de Judas, ele não estava predestinado para ser o traidor. Alguém seria o traidor, mas Judas simplesmente abriu o coração. Poderia ser Pedro, poderia ser Tomé, poderia ser Mateus, poderia ser qualquer um outro, mas Judas abriu o coração e foi ele o traidor do Mestre, o traidor do Messias. Ao ver que seus planos foram frustrados, ao ver que ele foi decepcionado pela sua própria razão insane, parece um paradoxo, mas Judas achava que Jesus iria revolucionar fisicamente, materialmente, quando ele percebeu que Jesus era o príncipe da paz, quando ele percebeu que o reino de Jesus não era um reino físico, mas um reino espiritual, ele se decepcionou, ele se frustrou, ele até buscou arrependimento, mas buscou no lugar errado. Existem muitas pessoas buscando arrependimento no lugar errado, e Judas foi uma delas. Ele voltou ao Sinédrio buscando arrependimento, querendo se refazer do seu mau intento, e ele não achou lugar de arrependimento. A Bíblia diz que eles devolveram, que eles jogaram as moedas que Judas tinha conseguido com a traição. Judas, decepcionado com aquelas moedas, foi comprado um campo, e naquele campo a Bíblia diz que Judas se lançou de um despenhadeiro e lá as suas entranhas foram derramadas. Judas pôs fim à própria vida porque não achou lugar de arrependimento, porque foi procurar este arrependimento, repito, no lugar errado. Existem várias outras pessoas no mundo que estão tirando a própria vida, que estão dando cabo da própria vida, porque simplesmente se afastam de Deus e querem encontrar a paz e a satisfação longe de Deus. Daqui a pouco estaremos falando sobre as estatísticas mundiais do suicídio e vamos perceber que a maioria dos motivos ou da motivação para este ato é justamente porque as pessoas se afastam de Deus e com isso acabam dando cabo da própria vida. Ainda segundo a OMS, existem duas maneiras de nós calcularmos o suicídio em questões globais, mundiais. Existe o ranking da média a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil habitantes de um país. E existe um ranking mundial acerca da totalidade de casos de suicídio ao longo de um ano em cada país. Em primeiro lugar, temos o Sri Lanka, com 37,3 pessoas a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, temos a Lituânia, com 32,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. Em terceiro lugar, Coreia do Norte, com 32 pessoas a cada 100 mil habitantes. Em quarto lugar, temos a Guiana, com 29 pessoas a cada 100 mil habitantes. Em quinto lugar, temos a Mongólia, com 28,3 pessoas a cada 100 mil habitantes.
E em sexto lugar, o Cazaquistão, com 27,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. Já no ranking mundial geral, nós temos a Índia em primeiro lugar, com 258 mil suicidas ao longo de um ano. Em segundo lugar vem a China, com 120 mil pessoas ao longo de um ano. Em terceiro lugar, Estados Unidos, com 43 mil pessoas. O Brasil desponta em oitavo lugar, com 12 mil pessoas morrendo a cada ano. Cada país possui as suas características, as suas realidades, as suas tradições, as suas culturas. E em função deste complexo de realidades, cada país possui motivos e razões pelas quais a taxa de suicídio vem aumentando na maioria dos casos e até diminuindo em alguns casos. Por exemplo, depois da crise de 1998, a Rússia vem provando de um grande aumento dos índices de suicídio. Já a Lituânia vem abaixando os seus índices. Isso se dá a diversos fatores. A Coreia do Sul, por exemplo, é um dos países mais conhecidos com o maior índice de aumento de suicídio. E na maioria dos casos se dá através do enforcamento ou do envenenamento. Na Guiana, os homens, geralmente a taxa de suicídio aumenta entre os homens por enforcamento ou por envenenamento em função das muitas dificuldades financeiras. No Japão, também pelas mesmas dificuldades financeiras, os homens têm cometido suicídio. Mesmo porque também o Japão tem uma cultura milenar de suicídio pela honra. Na Lituânia, os índices têm diminuído, porém a taxa de suicídios ainda é muito grande, porque é grande o desemprego que acaba levando os homens ao alcoolismo e ao desespero financeiro. A China também é conhecida com um alto índice do suicídio, mesmo porque ela tem uma superpopulação. E com a superpopulação acaba ocorrendo uma concorrência muito grande ao mercado de trabalho. E os homens desempregados ficam desesperados e acabam optando pelo suicídio. O Brasil, por exemplo, também tem se tornado conhecido pelo aumento da taxa de suicídios. Cerca de 23 pessoas morrem por dia no Brasil. Esta taxa é alarmante, mesmo porque em todas as regiões do Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, em todas as regiões está ocorrendo um alto índice de suicídio e essa taxa está aumentando assustadoramente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, virou um tabu falar sobre suicídio porque a alta cultura alemã e os padrões de perfeição exigidos pela sociedade acabam fazendo com que os homens fiquem pressionados por uma perfeição inatingível e acabam cometendo suicídio. No Acre, jovens entre 15 e 28 anos estão cometendo suicídio pelos motivos mais frívolos, mais banais possíveis. Existem vários motivos e existem várias formas de suicídio. Os motivos são os mais conhecidos, que vão desde a crise econômica até a depressão. Aliás, a depressão tem sido uma das maiores causas de suicídio entre jovens brasileiros. Precisamos orar pela nação, porque quando o evangelho entra na vida das pessoas, a taxa de suicídio cai assustadoramente. É tempo de pregarmos a palavra e diminuirmos estes níveis, não apenas em caráter nacional, mas também em caráter mundial. Os tipos de suicídio abordados pelo nosso comentarista são 3: os convencionais, os pessoais e os sacrificiais. Os convencionais são aqueles motivados pela tradição de uma nação, de um país ou mesmo de um povo, como por exemplo os esquimós, que quando percebem que estão inválidos ou velhos, cometem suicídio
e isto é visto como um ato de honra entre os esquimós. Por exemplo, no Japão, em 2007, o ministro da Cultura foi acusado de corrupção e, ao se ver pressionado de todos os lados, a história nos diz que ele cometeu suicídio. Aliás, o Japão tem uma cultura de suicídio que entre eles é considerado um ato de honra. Tudo isto são exemplos de suicídios convencionais. Mas existe também o suicídio pessoal. O suicídio pessoal, ele é provocado ou ele é motivado por questões pessoais, não questões culturais, não questões nacionais, mas questões pessoais, que geralmente são motivados pela depressão, pelas frustrações, pelas crises de todas as ordens. As pessoas acabam colocando fim na própria vida. Até mesmo questões existenciais fazem com que as pessoas deem cabo da própria vida. Mas ainda existe um terceiro tipo de suicídio abordado pelo nosso comentarista, que eu particularmente não entenderia como suicídio, mas diz a nossa revista que é o suicídio sacrificial. É quando um perito ou quando uma pessoa resolve colocar em risco a própria vida para salvar uma outra vida. Este tipo de suicídio é muito comum, como eu disse, entre os peritos, entre profissionais da área da saúde, da área da defesa, como por exemplo os bombeiros, os policiais. Bombeiros dão a própria vida para salvar a vida de outras pessoas. Salva-vidas no meio do mar, quando percebem que uma pessoa está se afogando, às vezes são colocados em situações de risco, que sabem que eles podem morrer. Mesmo assim, eles sacrificam e põem em risco a própria vida para salvar outras vidas. Você se lembra de 11 de setembro, quando aqueles 2 edifícios caíram? Diz a história que muitos bombeiros foram até os escombros e quando estavam lá perceberam que as suas vidas estavam em risco. Porém, pela sua profissão, pela honra da sua profissão, eles começaram a incidir em ações para salvar outras vidas e acabaram também perdendo a sua própria vida. Isto o comentarista trata como suicídio sacrificial. E a Bíblia nos diz que o próprio Senhor Jesus deu a sua própria vida para salvar a nossa. E Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida para salvar a vida dos seus amigos. Irmãos, chegamos no final da nossa lição. E neste final da nossa lição vem a pergunta: qual é o posicionamento da igreja? Qual é o posicionamento do cristão? E o nosso comentarista ele vai abordar 2 tipos de posicionamentos: o posicionamento teológico e o posicionamento ético. Em ambos os casos, o nosso posicionamento é contra o suicídio. É por isso que eu não considero o suicídio sacrificial como um suicídio propriamente dito, mas sim a obrigação e o cumprimento do dever. Mas voltando para o posicionamento do cristão, em ambos os casos, digo teologicamente ou eticamente, nós somos contra o suicídio em virtude de todos os argumentos abordados pelo nosso comentarista. Teologicamente, nós já aprendemos que na lei de Moisés, isso vale para nós também, Deus deu uma ordem: não matarás. Não matarás significa não tire a vida de ninguém, inclusive a sua própria. Então, pela palavra de Deus, entendemos que nós não devemos nos matar e nem matar a ninguém. Pela palavra de Deus, entendemos que Deus é o dono da vida, Deus é o doador da vida e somente Ele tem o poder e a autoridade de fazer a vida cessar, de cessar a vida de qualquer ser humano e não nós. Então, teologicamente, nós entendemos que somos contra o suicídio. Já eticamente falando, existem várias razões, existem vários motivos pelos quais nós somos contra o suicídio. E o comentarista vai nos abordar algumas destas razões, alguns desses argumentos
pelos quais nós somos contra o suicídio. Somos contra o suicídio porque o suicídio implica em banalizar a vida e afrontar a soberania de vida. Somos contra a soberania divina. Somos contra o suicídio porque o suicida viola o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Somos contra o suicídio porque o suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem importar com os outros. Somos contra porque suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. Somos contra, eticamente, porque o suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Então, por essas e por todas as outras razões, nós somos teologicamente e eticamente contra o suicídio. Que Deus abençoe nossos professores, que Deus abençoe nossos alunos, que Deus nos abençoe neste próximo domingo, quando estaremos lecionando, quando estaremos aprendendo sobre ética cristã e suicídio. Tenha uma boa aula, dê uma boa aula e, podendo, clica aí no gostei, se inscreva no nosso canal, acione as notificações, compartilhe este vídeo e comente também, porque o seu comentário é importante para nós. Aprendamos mais e mais a palavra de Deus e sejamos edificados por ela. Deus abençoe.